Para vocês que estão aqui, eu tô esperando só uma amiga, Helenice, ela vai fazer parte dessa apresentação também. Nós vamos falar um pouquinho sobre compulsão alimentar. Então ela já está conectando, só um minutinho. Olá. Aí, agora sim, só um minutinho, deixa eu arrumar o fone aqui. Tudo bem, Helenice? Tudo bem. Ótimo, maravilha. Estava esperando um pouquinho para você conectar. Vamos falar um pouquinho então sobre compulsão alimentar. Quer falar um pouquinho desse óleo que você está usando para a gente? Esse é o óleo de limão. Peraí. Eu estou pondo um óleo aqui para tomar. Né? Tomando 2 gotas do óleo de limão. Que é praticamente, né, ele atua no organismo detergente, né? Ele é antioxidante, ele tira toxina, ele ajuda no emagrecimento. Ele é refrescante. Legal, ok. Tá? Eu gosto mais dele por causa até do sabor do que do próprio benefício, porque é muito gostoso, né? Eu gosto bastante do limão também, como você falou, né? Ele é um dos óleos que ajuda no emagrecimento, né? Ele é um óleo muito top, né? Muito. Legal. E ele substitui bem, assim, um suco, um refrigerante, né? Às vezes tem pessoas que é muito acostumada. Eu era muito acostumada a tomar refrigerante com as refeições, e hoje eu coloco uma gotinha dele na água, tomo o meu... Ele substitui bem uma bebida, mais, né? Eu sempre faço isso. Eu estou usando o Peppermint e aí eu fui coçar o olho. Só isso. Para quem não conhece, o Peppermint, ele é o hortelã-pimenta, ele vai abrir as vias aéreas. Então, se preocupa que o olho está lacrimejando é porque está ardendo um pouquinho. O que acontece isso com o Peppermint? Você vai inalar ele e você vai abrir as vias respiratórias. Se você ficar um pouquinho no dedo e passar no olho, ele sempre vai arder um pouco. E eu sempre faço isso. Não fica cego, pode ficar tranquilo. Então, tá normal o olho, tô enxergando bem, tô vivo. Vamos falar um pouquinho, então, sobre compulsão alimentar. E falando um pouquinho da definição do que é a compulsão alimentar. Compulsão alimentar é o ato da gente comer muito e muito depressa. Então, quando a gente perde um pouco o controle da alimentação, o que é? A gente come desesperado, sem estar preocupado ali com a refeição em si. Então, comer muito, uma grande quantidade, quando a gente fala, nossa, comi demais, exagerei, e aí, quando isso começa a se repetir ao longo das refeições, ela começa a se transformar em um transtorno. Então, essa compulsão de alimentação, quando você come bastante, ela começa a transformar ela, então, num transtorno compulsivo alimentar. E uma curiosidade sobre o TCA, né, que é o transtorno compulsivo alimentar, que 1/3 das pessoas obesas do mundo, elas têm compulsão alimentar. Então, uma das grandes causas da compulsão ali, da obesidade, está relacionado com a compulsão alimentar. E 50% das pessoas que procuram os médicos para fazer uma operação bariátrica, fazer a cirurgia, eles têm problema da compulsão alimentar. Então, se a gente prestar atenção, é um problema que atinge muitas pessoas, muita gente, e às vezes passa até um pouco despercebido, porque você fala assim, eu comi bastante, passei mal, tal, mas aí no dia seguinte acaba comendo bastante, e aí a gente começa a perder, então, noção do que é a compulsão alimentar. Uma das coisas que acontece na compulsão é a gente comer assistindo televisão, comer resolvendo problemas no celular, comer assistindo vídeos no celular, conversando, resolvendo problemas, e aí acontece da gente ter essa alimentação exagerada, perder esse controle da alimentação, e acaba levando a uma compulsão sem a gente estar preocupado com a refeição em si. Então, tem uma grande diferença entre compulsão alimentar e a ansiedade. Ô, Helenice, você acha que a ansiedade ela faz com que a gente coma mais ou coma menos?
Eu acho que a ansiedade, ela ajuda, mas eu acho que o estresse faz a gente comer um pouco mais, né? A ansiedade Exatamente. só não faz a gente comer. Exatamente. A ansiedade em si, ela não vai fazer com que a gente coma. Muito pelo contrário, quando a gente está extremamente ansioso, nós temos uma tendência a não comer. Por exemplo, se nós estivermos em esperando o resultado de um exame, por exemplo, nós fomos ao médico, fizemos um exame, estamos esperando o resultado, e a gente está lá naquela ansiedade que pode mudar tudo a nossa vida ali com esse exame, nós não vamos sair, vamos para uma churrascaria, porque nós estamos ansiosos e queremos comer. Não, muito pelo contrário, nós vamos ficar com aquele embrulho no estômago e nós não vamos comer. Então, a ansiedade, ela não faz com que a gente coma. O que faz com que a gente coma é o estresse, como você falou. Isso dá mais a vontade de comer. A gente vai comer mais e comer de maneira pior. Então, a gente vai pensar no imediatismo. E pensando, então, nessa parte de ansiedade, parte dos olhos, que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, eu estava comentando aqui no começo sobre o Peppermint. Ele abre as vias respiratórias, como eu mencionei, e no final dessa live nós vamos sortear um desse. Então, pessoal, fica ligado aí, acompanha a gente até o final e nós vamos fazer um sorteio, beleza? Dá um joinha aí, pessoal, estiver gostando, estiver ouvindo bem, e vamos continuar falando um pouquinho aqui. A gente falou então que o estresse faz com que a gente tenha grandes problemas na alimentação. O que acontece? Quando a gente está estressado, a gente tende a pensar no imediatismo. O que é o imediatismo? A gente abre a geladeira, acha aquele bolo e fala, quero comer este bolo. Então eu vou comer o bolo que agora eu estou nervoso, eu estou irritado, eu estou cansado, eu estou estressado, eu preciso comer esse bolo. E a gente não pensa em produzir um alimento, como por exemplo fazer uma salada, então pegar os ingredientes, lavar, cortar, porque a gente está ali naquele estresse. Então a gente pensa no imediatismo, a gente quer agir no agora. Então eu só quero pensar no agora, eu vou abrir o bolo lá, vou abrir a geladeira, vou comer o bolo neste momento. É uma gratificação de curto prazo. E isso vai acarretar problemas a longo prazo, como por exemplo a compulsão alimentar, problema de obesidade, problema de alimentação. Claro que a gente está exagerando, falando de bolo, salada, se você fizer isso uma única vez, isso não vai atrapalhar. O problema é quando isso começa a se tornar corriqueiro e aí ele se transforma numa situação de transtorno de compulsão. Começa a virar uma bola de neve e a gente sempre começa a fazer sobre isso. Legal? Falando um pouquinho, uma das minhas profissões é hipnoterapia. Então, falando um pouquinho sobre o estudo da mente da hipnose, para você entender um pouco mais, na hipnose, a gente busca os gatilhos que estão gerando essa compulsão. O que está acontecendo? Por que a pessoa está querendo comer? O que está acontecendo com a pessoa no exato momento em que ela está desesperada para comer? A compulsão, ou seja, a vontade de comer exageradamente, ela não vem propriamente dito só da vontade de comer. Ela vem de uma coisa que nós chamamos de gatilho. Algo desperta essa vontade nela, esse estresse, esse nervosismo, e aí faz com que a pessoa fique com mais vontade de comer, fique mais nervosa, mais estressada, e vai querer comer muito mais. E uma coisa legal que a gente, quando estuda o modelo da mente, quando a gente estuda um pouco na hipnose, é que nós temos o consciente, o subconsciente e o inconsciente. Isso aqui é uma divisão apenas didática, ela não tem, o cérebro não tem essa divisão, a nossa mente não tem essa divisão física, é uma divisão didática. Mas para a gente entender, o consciente é o que a gente está conversando no momento, o subconsciente é onde ficam armazenados, por exemplo, as memórias de longo prazo, os nossos hábitos, os nossos costumes, e o inconsciente são aquelas ações do nosso corpo que nós não conseguimos controlar. Então, se eu falar para você, para de respirar, você não vai parar. Ou você pode parar por alguns segundos. Se você falar, para de bater o coração, você não vai parar. Então, o inconsciente são os atos que acontecem automáticos no nosso organismo. Mas o subconsciente, ele é extremamente poderoso. E é nele que a gente coloca os nossos hábitos, os nossos costumes. Então, quando a gente fala com o subconsciente, nós estamos falando de maneira direta. Tudo que o subconsciente fala é gravado em nós como uma verdade. Então, quando a gente fala, por exemplo, dá um comando no subconsciente, ele entra no nosso cérebro, na nossa mente, e é gravado. Só que tem um detalhe ali.
Só que uma curiosidade, quando a gente fala em coisas negativas, elas são muito mais fáceis de serem guardadas do que de positivos. É claro que numa sessão de hipnose, nós não vamos fazer uma construção negativa no cérebro, nós vamos trabalhar só com positivos. Mas para ficar claro aqui, se você fala em nível subconsciente, ou até mesmo no nosso consciente, você vira uma pessoa e fala assim, nossa, você é feia. A pessoa virar e falar assim, tá, eu acredito porque a pessoa me chamou de feio, porque eu tô gordo, porque eu não sei o quê, acabou a vida da pessoa. Exatamente. Se você fala assim, você é linda, a pessoa vai falar assim, ah, será? Tá falando só para me agradar e não sei o quê. Então, o negativo ainda é mais forte de entrar na nossa mente do que o positivo. Então, é assim que acontece um pouco do modelo da mente. E como que a gente trabalha isso no nosso dia a dia? É estudar um pouco sobre o subconsciente, estudar sobre o consciente, para que a gente possa se blindar, para que a gente possa se fechar na nossa mente e não permitir que essas coisas entrem como negativas e vão atrapalhando o nosso dia a dia, e vão ocasionando gatilhos e vão atrapalhando o nosso dia a dia. Certo? Comentário, Helenice? Não, eu já fiz com você o tratamento, assim, né? Eu gosto muito, eu gostaria de falar assim que eu tinha muita curiosidade, eu fiz esse hipnose porque eu tinha muita curiosidade, né? E aí a gente conversando, marquei, fui lá e eu gostei muito, eu recomendo muito a hipnose. Porque, assim, é uma coisa que realmente coisas ficam na mente da gente depois da hipnose que você não conseguia fazer antes, né? Talvez pelo poder da sugestão. A hipnose ela funciona para ressignificar os nossos traumas, as nossas crenças, nossas limitações, né? Então, ele dá esse poder para nós. Então, ele trata também a compulsão, a gente trata também o gatilho. Vamos falar um pouquinho, então, eu vou colocar 5 tópicos aqui para a gente identificar a compulsão alimentar na nossa vida. Por exemplo, eu já falei aqui, que é quando nós estamos comendo e assistindo televisão, mexendo no celular, pensando, trabalhando, e a gente esquece da alimentação em si, a gente fica preocupado em resolver problemas externos e esquecer da comida. Então a dica número 1 aqui é, quando for comer, coma e somente coma. Sinta o sabor da comida. Esquece o que está acontecendo em volta. Para e vamos sentir a comida, vamos alimentar, vamos sentir o sabor de cada alimento e vamos concentrar ali que vai ajudar nos outros fatores que levam à compulsão. Por exemplo, é mais fácil ter o TCA, né, que é o transtorno compulsivo alimentar, em pessoas que estão fazendo jejum. Então é óbvio que isso, você não vai fazer o jejum todos os dias, você vai fazer algumas vezes, algumas situações, e aí a gente tende a comer mais quando a gente volta do jejum. Então a gente fica um longo período sem alimentação, quando a gente volta, há uma tendência a comer um pouco mais, então leva um pouco a essa compulsão, porque o próprio organismo, próprias questões de hormônios, eles vão colocando a gente em situações de querer se alimentar mais por não saber quando é a próxima alimentação. Mas não é uma coisa que você vai fazer o jejum e vai ter o problema com compulsão. Ele só tende a desencadear isso. Esqueça, por exemplo, que é a terceira dica, esqueça a ideia de controle. Então, por exemplo, eu não posso comer isso, eu não posso comer aquilo, dietas restritivas. Olha, você pode comer isso, mas isso você não pode. E isso tende a criar uma situação ali de que você quer comer. Porque a gente funciona assim. Se a gente está proibido de uma alimentação, a gente tende a querer essa alimentação. É igual, por exemplo, uma criança. Quando uma criança ela quer, por exemplo, abrir uma gaveta, você fala, não pode abrir essa gaveta. O que vai acontecer? Você vai virar as costas e essa criança vai lá e vai abrir a gaveta. Não tem como. E nós somos assim também. Então, quando a gente fala, não pode comer uma coisa, começa a despertar essa curiosidade e querer se alimentar um pouco mais. Então, é assim que funciona essa parte do esquecer o controle da comida. Então, coma e deixa, vou comer isso porque eu estou com vontade, vou comer isso aqui, vou comer um pouco mais, um pouco menos, mas não ficar se limitando
a essa coisa do controle. Uma outra coisa que ajuda também, uma outra dica com relação à compulsão, é que alimentos azedos e alimentos apimentados, eles tendem a diminuir a vontade de comer. Então, eles vão dar um pouquinho mais de saciedade para a gente. Então, a gente falando um pouquinho dos azedos, nós temos laranjas, limões, vinagre, ajuda bastante a reduzir essa vontade de comer. E nos apimentados, nós temos pimenta, pimentão, nós temos alho, nós temos a própria menta, que eu estava citando aqui do hortelã-pimenta. Então, ele ajuda a resolver esses problemas da compulsão. Eles vão dar uma saciedade um pouco melhor. Ô Sandra, só um minutinho, a gente já vai falar um pouquinho de cada um desses óleos. Nós vamos chegar lá, beleza? Valeu. Eu vou dar uma dica, então, para a gente falar do como se comportar e como resolver a compulsão. E aí a gente entra nos óleos. Primeiro, começa durante uma semana, pega um caderninho e anota. Vamos fazer anotações. Quais são essas anotações? Nossa, eu estou com aquela vontade desesperada de comer. Eu preciso comer alguma coisa. Anota o que está acontecendo. Anota a hora. Olha, hoje é dia tal, hora tal, eu estou comendo porque eu estou nervoso com tal coisa, fiquei irritado, eu estou esperando uma ligação e não resolveu, uma situação que não se resolveu, eu estou estressado com isso. Anota. Ah, aconteceu tal coisa. Por que eu fiquei com essa vontade desesperada, essa vontade louca de comer? Anota de novo, tal hora, tal dia, eu quero comer e tal. E aí você vai fazendo isso ao longo do dia. E antes de dormir, cata o caderninho e leia. Olha, então eu tive tal coisa, fiquei nervoso com isso, fiquei estressado com aquilo, e isso me deu vontade de comer tal coisa, e aí eu comi tal coisa, eu comi desse tanto, eu comi dessa forma. Leia isso durante o dia e automaticamente você vai começar a mudar, você vai modificar um pouco a sua maneira de olhar as coisas, maneira de você vai estar olhando o jeito de você ver aquele problema. E aí você vai estar ressignificando um pouco e automaticamente você começa a diminuir essa compulsão, diminuir essa quantidade de comida e você começa então a melhorar o seu dia a dia, começa a melhorar os seus hábitos, os seus alimentos. Então, essa é uma dica prática para a gente estar fazendo quando a gente está identificando essa compulsão, identificando essa quantidade. E falando um pouquinho, então, para emagrecer, vamos falar um pouco dos óleos. Eu vou deixar a Helenice falar um pouquinho aqui, que eu acho que eu já falei bastante. Deixa ela comentar um pouquinho, falar um pouco, né? Então, comenta para a gente aí dos óleos, Helenice. Tem um tipo de compulsão também, que a pessoa não, além dela comer muito, ela só quer comer determinados tipos de alimento. Então, por exemplo, assim, a pessoa é viciada em pizza. Aí ela come lá durante o dia coisa, mas à noite ela come pizza. Todos os dias ela come um determinado alimento. Isso também é um tipo de compulsão, né? Porque o correto é a gente ter as alimentações balanceadas, saudáveis. Claro, ninguém vai viver só de alface. Mas, Claro. assim, de vez em quando, comer uma coisa ou outra, mas não é o normal, né? E eu tenho até uma cliente que ela só come pizza no almoço, na janta, no café da manhã, ela esquenta a pizza da Nossa noite. Senhora. E é assim. Então, e aí a gente resolveu que a gente ia ajudar ela, né? Em relação aos óleos essenciais, eu gosto muito porque eu eliminei praticamente 10 quilos com o tratamento de óleos essenciais, tá? Que ajuda muito esses óleos. Porque o grapefruit, por exemplo, que é um óleo assim, ele é muito querido pelas mulheres por causa da celulite, que ele ajuda muito. Além de ajudar no perder peso, ele ajuda na celulite e ele ajuda nessa de boas escolhas, né? E aí, por exemplo, se você for consciente que você quer perder peso, não é só você, por exemplo, pegar lá um punhado de óleo, colocar lá na sua estante, tomar uma gota de vez em quando, ele vai funcionar. Não, ele não vai funcionar desse jeito. O que você tem que fazer? Você tem que fazer que nem você está falando aí. Você tem que ter um cronograma, você tem que ter a consciência de que você vai ter que comer melhor, e os óleos eles vão te dar esse suporte, tanto o grapefruit. O Smart 6, eu percebo até que quando eu estou tomando ele, tá? Eu não tenho vontade de comer doce, eu não tenho vontade de comer fritura. Me enjoa, passar na rua e sentir o cheiro de um pastel. Então ele vai me ajudar
me auxiliar nas boas escolhas. Ele Exato. deixa eu ver se eu falo um pouquinho aqui para você do... O Smart Sass, primeiro que você falou, né, o óleo essencial, ele tem que estar associado a um tratamento, a um plano de mudança, a um estilo de vida. Você não pode simplesmente colocar toda a carga sobre o óleo essencial e falar que ele vai resolver o problema. Ele auxilia, ele ajuda. Consciência de que você quer mudar, que você vai Exatamente. mudar e tomar com consciência, tomar certo, fazer boas escolhas, se sacrificar. Não existe um milagre, um nada. Mas eles vão dar suporte, por exemplo, eu sempre tive boa vontade para fazer dieta. Nos 40 anos, por exemplo, eu diminuí um pouco a comida e emagreci. Depois disso, eu tive muito mais dificuldade de emagrecer por causa do metabolismo, que fica mais lento e tal. E assim, como você disse, estresse, ansiedade, né? E aí comia demais. Quando eu tomei a decisão de que eu precisava perder peso e que eu precisava mudar a minha vida, primeiro eu mudei a minha mente, fiz um cronograma de como eu tomaria, então passei a tomar de manhã 3 gotinhas, né? Eu não tomo em jejum, eu não consigo tomar em jejum, com muitas pessoas falam, eu gosto de tomar o limão em jejum. Não, eu gosto de tomar meu café da manhã, passei a ter um café da manhã mais consciente, tirei um pouco do açúcar, tirei um pouco das coisas, e depois de tomar ele, eu não senti falta do açúcar. É sério, ele mudou totalmente a minha vida. Por quê? Ó, ele é um inibidor de apetite, ele acelera o metabolismo, porque é uma coisa também que a gente fica meio sedentário. Depois que a gente vai ficando um pouquinho mais do peso, você não tem vontade de levantar para fazer nada. Então, ele me ajudou bastante também a ter vai mais diminuindo energia. a vontade, né? E assim, você sente no dia a dia que quando você toma ele, você vai sentindo menos vontade, mais vontade de fazer coisa, vontade até de fazer academia. É sério, coisa que eu não faço. Para montar a minha esteira é uma luta, mas só que quando você toma ele, te ajuda nisso também, né? E ele equilibra a glicose, ele... O Smart Sass, ele é muito bom. Ele quebra as moléculas de gordura, e ele joga a gordura na linha, isso é legal, né? Então ele ajuda também na celulite, que é o nosso inimigo mortal. Eu tô ajeitando meu celular aqui, que caiu o suporte aqui. É assim. Então, o Smart Sass é legal porque ele dá uma saciedade da vontade de comer o açúcar. Isso que você falou mesmo. É legal porque existe até algumas pessoas que colocam o Smart Sass perto do açucareiro e a formiga não vai lá. E aí existe até uma brincadeira que o Smart Sass tira, né, afasta a formiga e a formiga interior. Porque mesmo pra gente que tem essa vontade de comer açúcar, tal, que nós naturalmente somos um pouco formiga, né? E ele tira essa vontade, ele dá uma saciedade e acaba com a vontade de açúcar. Então ele ajuda a tirar e com isso, obviamente, nós vamos mudando a nossa alimentação e nós vamos emagrecendo um pouco mais, né? O que eu fazia? De manhã eu gostava de tomar os dois. Então, todos os dias de manhã e à tarde, lá para as 3 horas da tarde, eu faço um copo, ó, tá vendo? Meu copo, ele é cavalar, é gigantesco. Cavalar. Eu gosto de copo grande. Então, eu pegava um copo grande desse daqui de manhã, eu tomo depois do meu café da manhã, lá para as 9 horas, eu tomo um copo desse daqui, com 2 gotas do grapefruit e 2 do Smart Sass. Muito depois, bom. Antes do almoço, eu uso o de limão, que é a nossa desengordurante, né? O papel detergente, né? A gente Isso, suja um ótimo o organismo, detox, né? depois, né? Ele é antioxidante, ele limpa a pele, ele promove também saciedade, ele é, como vou dizer, ele é amigo da dieta. E ele tem assim, D-limoneno, né? Que ele... todos eles faz a gente fazer muito xixi.
E aí, o que acontece? Você sente que o organismo fica limpo, ele ajuda no rim para limpar, para tirar as toxinas do organismo, que isso é muito importante, gente. É muito importante, porque se o seu organismo fica com toxina, as comidas não vai fazer digestão direito, vai armazenar, as células não vão trabalhar direito. Então, isso tudo é muito legal com eles, porque ele funciona. Você sente que o seu organismo ele vai funcionando da maneira correta. E aí vai entrando nos eixos, você vai sentindo vontade de comer menos, escolhas mais saudáveis, né? Exato. O limão, ele tem uma propriedade que, quimicamente, a célula de gordura é muito semelhante ao plástico. Então, se você quiser ver a comprovação do efeito dele, você pega aqueles copinhos de plástico que a gente toma no escritório e coloca um pouquinho de água e coloca uma gota de limão e espera alguns segundos para você ver. Ele vai corroer a borda da parede ali do copo, ele vai simplesmente dissolver o plástico. Por isso, é uma das razões de... Você tinha? Eu estava até com um copinho aqui, porque hoje eu coloquei aquele funilzinho que eu tinha colocado óleo de limão e ele comeu o copo. Ele corrói. Então, essa é uma das razões para a gente não utilizar os óleos essenciais em embalagens plásticas. Por quê? Ele vai soltar ali as propriedades do plástico, ele vai estar corroendo, vai estar deixando isso no líquido, nós vamos estar ingerindo. Então, é muito perigoso você correr esse risco. Se você coloca num copo, ele dissolve o copo, vai perder o líquido, beleza, não acontece nada. Mas se você coloca numa embalagem para tomar, você pode ter esse problema. Por quê? Ele vai corroer essa parte do plástico, igual você falou do funil ali dele corroendo, e aí acaba ingerindo substâncias muito mais tóxicas e acaba até atrapalhando o nosso organismo mais do que ajudando, né? Então, agora eu tenho esse copo grande que eu encontrei, porque eu gosto de copo grande, né? Mas antes eu pegava um vidro de azeitona, porque eu não achava o copo. Eu fico o dia todo com a garrafa também, aqui no escritório eu tenho uma também. E você vicia em tomar água, né? Porque é uma coisa contra a dieta também, que tem pessoas que não conseguem tomar água. Exatamente. E como o limãozinho, ele fica com aquele sabor gostosinho, então aí você acaba tomando uma quantidade de água que o teu organismo precisa todos os dias, né? Isso é bem colocado também, bem legal isso, porque você transforma a água numa água saborizada. Então, uma hora eu coloco limão, uma hora eu coloco tangerina, uma hora eu coloco wild orange, e aí cada hora eu vou tomando uma água com um sabor diferente, vai passando o dia e no final a gente acaba tomando um monte de água, né? Que é o certo, a gente tomar 2, 3 litros de água aí, então ele é bem interessante por isso. Também, e depois que você começa a fazer o tratamento com os óleos essenciais, melhora a celulite, melhora a estria, melhora a tua pele. Melhora a pele, muito bem lembrado. Então, a pele não fica mais oleosa. Eu tinha algumas partes do meu rosto que ficava muito oleosa. E depois isso não acontece mais. Então, tudo vai mudando, né? Muda bastante mesmo, né? Isso é bem legal. A gente deixa pelos líquidos e pelos óleos, né? Então, eles juntam os efeitos, né? Acaba criando uma sinergia ali e vai atuando no nosso corpo, deixando o nosso corpo interno e externamente melhores, né? Sim. Tá. Qual que é o outro óleo que você gostaria de falar? Vou dar uma sugestão. Lá, eu tô com ele na mão aqui, ó. Eu ia falar. Bom, então continua. Pode falar. Bom, olha, muita gente acha que o ylang-ylang é só como fala? Afrodisíaco. Né? Mas o ylang-ylang ele é muito mais do que isso. Ele é um óleo que eu uso ele quase em tudo. Para vocês terem ideia, o meu óleo desse aqui eu compro um mês sim, mês não. Porque quase tudo eu utilizo ele. Ó, ele é um óleo, né? O óleo da criança interior. Ele trata... Muita gente está precisando. A gente é eterna criança. Não sabe, mas às vezes a compulsão dela tá lá no passado, no bullying da escola, né? Tá lá, a menina queria namorar um rapaz, o rapaz não namorou ela era gordinha ou alguma coisa assim. E aquilo mexeu muito com ela. Então ela era uma criança com sobrepeso e hoje ela é uma criança obesa. Um adulto com uma criança interior obesa, né?
E ele vai ajudar no emocional. Ele é um óleo muito usado no emocional. Ele traz calma, ele traz tranquilidade, ele melhora o humor. Ele é bom para depressão, ansiedade, para sedentarismo. Ele ajuda no... Ele faz a sua mente a trabalhar no ritmo certo, sem ficar acelerada, sem ficar down, né? Então, ele tem esses efeitos. Ele ajuda no equilíbrio hormonal, promove ânimo, uma das coisas que... Positividade, muito bem. Uma das coisas que óleo da gratidão, ótimo, muito bem lembrado. Uma das coisas que acontece na compulsão alimentar é a gente ter um vazio dentro de nós, né? Então, isso que você falou do passado, da infância, de acontecer alguma coisa que cria um trauma, é criado um vazio dentro de nós, e esse vazio tem que ser preenchido com alguma coisa. E geralmente é preenchido com algum vício. E nesse caso nós estamos falando do vício da compulsão, o vício em comer. E o que acontece então? Quando a gente fala em tratar a compulsão, a gente precisa fazer esses tratamentos. Então o ylang ele é um ótimo óleo para preencher esse vazio. Então, como eu falei, na hipnose a gente consegue buscar os gatilhos, consegue ressignificar o gatilho. Mas aí, para você complementar ele, os óleos essenciais eles vão auxiliar a pessoa a modificar nessa transição, que é você tirar esse vazio que está sendo preenchido pela compulsão e preencher com mais alegria, com mais amor. Então, o ylang ele é um ótimo óleo para fazer essa função emocional, para fazer esse preenchimento. E como você falou, muita gente conhece esse lado afrodisíaco do ylang e tal, que ele traz um aumento da libido, não só na parte sexual, mas na parte do libido para a vida mesmo, da parte da energização, do sair para viver mesmo, para ter mais energia de vida. E ele também tem essas propriedades de você se ver melhor, se ficar melhor com você mesmo, é cuidar do eu, melhorar o eu mesmo. Então ele é um ótimo óleo para preencher esses vazios que a compulsão preenche. E ele, com os cítricos, ele casa muito bem e ele é um excelente perfume mesmo. Você pode usar ele com tangerina. Nossa, o cheiro é agradável, muito bom. Não é demais da conta. Hoje eu nem uso mais perfume. Eu coloco o perfume no meu colarzinho, uma gotinha de tangerina, uma gotinha. E ele também com tangerina, que já é o óleo da alegria, né? Ele casa muito bem, né? Ele tem assim, uma sinergia muito alta com os óleos cítricos. Então, quando você usa, ele traz uma alegria, um efeito assim, de serenidade, paz. Sabe aquela alegria não exagerada? Você sabe que você está feliz, mas você não fica ali assim. Então, não é eufórico, né? É sem euforismo, né? Só a felicidade. Sem euforismo, né? Então, é um óleo bastante usado, que eu uso bastante para depressão, ansiedade, até nas pessoas que estão tendentes a suicídio. Eu gosto muito de usar o ylang. Tá? Legal, bacana. Nas coisas, ele ajuda muito. A Helenice não falou, mas eu vou contar, viu? Esse difusorzinho aqui que ela citou, tem vários, eu tenho alguns deles, tenho mais um aqui, ó. Aqui. A Helenice que faz, viu? Como é que funciona esse difusor? Você pega ele, coloca um algodão aqui, uma única gota, não precisa mais do que isso, coloca ele, e se você fica o dia todo inalando, você fica o dia todo recebendo os efeitos do óleo essencial. Então, esse difusor aqui, eu coloquei ele hoje de manhã, coloquei uma gota do Balance. Eu gosto muito de colocar o Balance, o Elevation, o Wide Orange, para dar uma energizada. E eu fico aqui o dia todo respirando, inalando os efeitos do óleo. Então, se alguém quiser mais informação, pode perguntar para a Helenice, pode mandar perguntas para ela, pode chamar, pode conversar, porque ela é a responsável pelos difusores, pelos colares e difusores. Sim. E você pode também, esse ylang aqui, ó, você pode estar colocando num vidrinho com álcool de cereal, umas gotinhas de ylang para jogar na tua cama também, se você estiver muito estressado, vamos supor. Isso não é para dormir, né? Mas durante a noite, se você colocar uma gotinha e também usar
ou passar na pele, onde você sente o cheiro, vai eliminar também o esgotamento mental. Sabe aquele que o chefe fica na cabeça e você não consegue desligar à noite? Porque você Olha que ficou o dia legal. inteiro com aquilo ali na cabeça e não consegue desligar? Então, ele também vai te Ele vai trazer dar. assim, ele vai deixar aquilo para lá, todo dia se resolve. Ele ajuda bastante também. Para quem não conhece, o ylang ele tem um cheiro amadeirado. Tipo, eu acho falando só do cheiro, é um dos mais gostosos que tem. O perfume mais gostoso é o do ylang. Eu sou fã, quem me conhece sabe, eu sou fã desse cara aqui, ó, Wild Orange e então, o ylang. O Wild Orange o laranja lima é um dos óleos que eu mais gosto. Eu sou até suspeito de falar, porque é um dos melhores. É assim, você pega um, aí você pega outro. Tem uma hora que você levanta, você tem que pensar, porque você quer usar, e é tanto óleo, é tanta magia, né? É um mundo mágico. É muito mágico. Hoje eu falei para uma moça, ela nunca tinha ouvido falar em óleo essencial, e hoje eu falei para ela assim, né? Ela vai experimentar hoje, que chegou agora à tarde na casa dela, um alinho que eu mandei. E aí eu falei para ela, você vai estar entrando num mundo mágico. É um mundo que você sente o cheiro, você sente cheiro de alguma coisa do passado, você sente cheiro de vó, você sente cheiro de abraço de mãe. Exatamente. Eu falo que o ylang, ele é um colo. Você vai para o colo. A gente tem uma amiga que ela fala que o Elevation é um abraço. Ela fala, eu preciso do óleo do abraço. Ela cata, ela cheira, ela se sente abraçada. Tipo, ela se sente tão confortável com o Elevation que assim... Ele é um abraço quando você está chegando na balada, que você tem 18, 19 anos. Né? Aquele abraço feliz, ele dá uma sensação de felicidade muito alta, né? Dá um conforto muito grande, né? Gosto bastante dele também, é um óleo excepcional. É um dos que eu uso no... conforto. Né? O conforto, exatamente. Eu caí de paraquedas nos óleos essenciais, né? Quando a minha esposa engravidou, e uma amiga nossa, era uma terapeuta, ela apresentou para nós os óleos e daí diante mudou as nossas vidas. A gente ficou fascinado. Quanto mais a gente estuda, mais a gente quer estudar, mais quer conhecer, porque é mágico, é o que você falou mesmo. Então foi uma situação aleatória que a gente foi visitar ela e ela apresentou para nós, e daí surgiu toda esse estudo, todo esse conhecimento, toda essa vontade de cada vez mais conhecer os óleos essenciais, porque eles realmente são mágicos, eles proporcionam essa mudança na gente, né? Então eu gosto demais dos óleos. Começa a usar, né, os óleos essenciais, é como se você fosse uma pessoa que frequenta os alcoólatras anônimos, por exemplo, né? Você começa lá, então você começa a tirar os remédios normais, né? Aí você fala, nossa, já faz tantos dias que eu uso tal remédio, né? Aí só por hoje eu não vou mais tomar o remédio, né? Daí você começa a contar o tempo, como que lá, né? Você começa assim, eu tô há tantos meses, né? Só usando óleo essencial, né? É muito legal. E é legal porque, assim, tem óleos, né, que eles dão efeitos imediatos, né? Então você inala, ele já dá um resultado, como o próprio Peppermint. No você inalar, você já sente uma melhora, você já respira melhor, já tem um alívio no respirar. O próprio Brief também, que é para aumentar a oxigenação dos alvéolos pulmonares, né? Então, ele vai te propiciar muito rápido. E tem alguns óleos que eles vão tratando com o longo do tempo, né? Então, a sequência que você vai utilizando, como por exemplo uma lavanda, um próprio Serenity para você ter mais calma, mais serenidade, para você ter mais tranquilidade. E aí você vai cuidando da tua insônia, por exemplo. Quando você percebe, você está dormindo bem. Então você teve uma noite de sono boa, aí na outra você teve uma noite tão boa, na outra um pouco melhor, outra um pouco pior, e aí você vai vendo e você continua usando os óleos. Depois de uma semana, depois de alguns dias, você vê que o resultado está ótimo, você mal percebeu a sua diferença. A hora que cai a ficha, você fala, nossa, mudei bastante, né? Eles são bem legais, essa função dos óleos também. Então, ele proporciona ter essa variação, né? Então...
que aqui caiu o som aqui. Então, eu ia te perguntar, acho que abriu algum som aí. Falando um pouquinho mais de alguns outros óleos também, eu vou dar uma passada rápida e aí depois você dá uma complementada, né? Nós temos o gengibre, que ele ajuda bastante também na compulsão alimentar. O hortelã-pimenta, que nós já falamos bastante dele aqui. O canela, que ajuda a reduzir a quantidade de açúcar no sangue. Então, ele é um ótimo óleo, principalmente para quem tem diabetes. Então, ele vai ajudar também na diabetes, mas vai ajudar a diminuir a quantidade de açúcar. O bergamota, né, que ele vai reduzir, ele vai deixar a pessoa mais calma, mas não vai dar sono. Então, é um óleo primordial para você usar durante o dia. Você usa uma lavanda ou um serenity à noite, que vai dar uma tendência a dar um sono, e você usa, por exemplo, a bergamota, que ele vai te dar uma elevada, vai te deixar um pouco melhor, um pouco mais animado, e não vai te dar o sono que a lavanda dá. Não é isso? Eu acho que meu som caiu aqui. Eu tô te ouvindo. Tô ouvindo, pode falar. Tá, eu não peguei a última frase sua aí. Tá me ouvindo agora, normal? Tá baixo, mas estou ouvindo um pouquinho. Fala um pouquinho pra gente, então, do gengibre, do hortelã, da canela e do bergamota. Que eu sei que você é fã do bergamota. Deixa eu pegar ele aqui, peraí. Então, Pode. passa, né? Eu coloquei esse pump aqui porque ele demora para sair. Eu faço muito, uso muito. Então, eu gosto de colocar Coloca o conta-gotas. a tampinha desse daqui, porque eu uso muito canela, tá? Ó, o canela, ele é termogênico. Ele atua também ajuda na ansiedade, na depressão. Ele é um óleo quente, antibacteriano, né? Eu uso muito no chás, ele adoça o café, né? Acho que você já tomou café com casca de Já casca, tomei. já? Dá um sabor gotinha, excelente. O café fica docinho, divino. Muito. Na época do inverno agora, você tá com a garganta coçando, você vai lá, toma um café quentinho, com uma gotinha de casca, ele vai ficar docinho. Nossa. Lembrando que o café não pode ter açúcar, senão vai ficar muito doce. Senão ele fica muito vai forte. ajudar a limpar as gargantas, para dor de garganta, vai ajudar bastante agora na série. E é legal também para agora, para quem quer emagrecer, ele é termogênico, também atua na inflamação da celulite, tá? Então ele é bem legal. Bacana. E o bergamota, gente, é assim, desde que eu comprei esse óleo, ele se tornou, acho que da minha lista top 10, ele é o 8. Tá vendo? Ela não estava me ouvindo. Eu falei que você é fã do bergamota aí, ó, tá vendo? Ó, o bergamota, ele tem as mesmas propriedades do lavanda. Então, ele atua como antidepressivo, calmante, ele ajuda também para emagrecimento, porque ele é um óleo cítrico. Só que o legal dele é que, por exemplo, quando eu tenho uma pessoa com nível alto de ansiedade, e eu dou para ela, às vezes, um lavanda, vamos supor, a pessoa não tem insônia. E o que vai acontecer? Eu vou dar o lavanda para ela utilizar durante o dia, ela vai sentir sono, para trabalhar, para tal. E o bergamota, ele vai fazer o mesmo efeito do lavanda e sem dar sono. Então, quando a pessoa precisa do tratamento de ansiedade durante o dia, uma pessoa muito estressada, eu utilizo o bergamota. Tanto no colarzinho, se a pessoa não quiser passar o colarzinho, usar nos pulsos, no peito, para passar, tomar uma gotinha se ela quiser. E eu utilizo muito bergamota nesse sentido. Então, ele é um óleo, eu diria que muito completo. Porque ele é um óleo que você pode estar tomando para gripe, você pode estar tomando ele para depressão, para ansiedade, compulsão. Tanto que no meu blendzinho de compulsão eu utilizo o bergamota. Tá? Legal, bacana. O meu blendzinho bergamota, o ylang e o... Qual outro? O Smart? E o erva doce. Erva doce. Então, o meu trio da alegria, né? Vamos dizer. Então, esse conjunto de sensações. Então, o que eu posso falar dele são esses, tá? Ele tem uma alta concentração de limoneno, então ele atua bastante nessa parte de
linfo, de tirar a gordura, Olha de que ótimo. beneficiar contra a celulite também. Ele é um aliado poderoso. E lembrando que ele é um óleo cítrico, né? E por ser cítrico, todos os óleos cítricos, quando você passa, você tem que tomar cuidado, porque se você usar ele na pele, você não pode sair no sol, que ele pode queimar, pode causar uma irritação na pele, como todo cítrico, né? Então, tomar muito cuidado na utilização dos óleos. Mais alguma coisa? Não, da minha parte, estou aqui, tá? Bom, então era isso. É que a gente tinha para falar hoje sobre compulsão. A gente vai fazer mais lives mais para frente. A gente vai trazer cada vez um assunto diferente. E obrigado por ter aqui, obrigado por estar presente, obrigado por participar com a gente. E tamo junto aí. Obrigado, Helenice. Obrigado, pessoal. Gratidão. Gratidão. Fiquem com Deus.